Oi, gente! Toda segunda-feira nós temos o podcast Eli Correia às 19 horas, às 7 da noite, toda segunda-feira, no canal YouTube, o podcast Eli Correia com convidados especiais. Agora eu vou pedir uma coisa para você. Você que nos acompanha aqui através das Cartas da Saudade, você ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu vou pedir, se inscreva. A sua inscrição é fundamental para que o nosso canal se torne cada vez mais forte. Vamos lá? Estou esperando então a sua inscrição. Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o maníaco e o seu trágico fim. Peço que vocês ouçam essa carta com muita atenção. É uma carta de dor, sofrimento, superação e coragem. Eli Correia, aqui vai uma carta, como você acabou de dizer, de coragem, de dor e esperança. Meu nome é Milena e escrevo esta carta com o coração em pedaços, mas com a esperança de que ela sirva de alerta para todos os pais, mães e responsáveis que amam verdadeiramente suas crianças e zelam por sua inocência. Conheci Eduardo em um domingo ensolarado no Parque Estadual Alberto Lofgren. Esse parque é mais conhecido como Horto Florestal, localizado na Rua do Horto, 931, no bairro Tremembé, zona norte de São Paulo. Eu estava sentada sob a sombra de uma árvore, lendo um livro, quando então ele se aproximou com um sorriso gentil e uma conversa super agradável. E ao conversarmos, me pareceu um homem educado, trabalhador e respeitável. Naquele momento se iniciava um relacionamento de maneira inesperada e evoluiu rapidamente. E em poucos meses estávamos casados. E para a nossa lua de mel, pensem, analisem, para a nossa lua de mel escolhemos Santorini, na Grécia. Foi uma viagem mágica, foi uma viagem deslumbrante. Tivemos a oportunidade, inclusive, de assistir a um show inesquecível de Nana Mouskouri e Demis Roussos. Após a apresentação, conseguimos, inclusive, conhecê-los no camarim e recebemos autógrafos que guardo com carinho até hoje. Para Milena e Eduardo, com amor e música, Nana Mouskouri. Com os melhores votos de felicidade para Milena e Eduardo, Demis Roussos. Imaginem como eu fiquei. Além de um casamento tão lindo, uma viagem maravilhosa e ainda um show do qual trouxemos assinaturas, autógrafos de nada mais, nada menos que Nana Mouskouri e Demis Roussos. Retornamos ao Brasil com a certeza de que construiríamos uma vida feliz, muito feliz. Contratamos Elzinha, uma funcionária dedicada que rapidamente se tornou parte da família. No entanto, com o passar do tempo, com o passar dos meses, eu comecei a notar mudanças no comportamento de Eduardo, que eu tratava assim com todo carinho de Edu. Ele se tornava cada vez mais reservado. Ele passava horas trancado no celular e demonstrava um interesse incomum por Gabriel, o filho de 12 anos do nosso vizinho Pedro. Elzinha foi a primeira a perceber que algo estava errado. Ela notou que Eduardo, saía de casa em horários estranhos.
e que Gabriel, antes um menino alegre, filho do nosso vizinho Pedro, menino alegre, menino contente, brincalhão, havia se tornado retraído e assustado. Eu e Elzinha, mais do que patroa e empregada, vamos dizer assim, éramos amigas. Então nós conversamos algumas vezes sobre essas mudanças de comportamento. Primeiro de Edu, meu marido, que convivia ali conosco, e segundo, Gabriel, que sempre estava em casa, porém, nos últimos tempos, ar de ressabiado, ar de assustado, ar assim de pessoa estranha. De um lado Edu, de outro Gabriel. Nós decidimos agir. Eu e Elzinha tomamos uma decisão. Em uma noite, Elzinha preparou um chá para Eduardo, adicionando um leve calmante. Eu mesmo a aconselhei que colocasse no chá esse calmante, porque nós tínhamos que descobrir o que estava acontecendo, ou com o Edu, ou com o Gabriel. Gabriel, nosso vizinho, mas tudo bem, estava diferente. Ou quem sabe com os dois. Ele, Eduardo, adormeceu profundamente com este chá que Elzinha lhe fez. Um chá, vamos dizer assim, batizado, com um leve calmante. E ele dormiu, e aproveitamos, nesse momento em que ele dormia profundamente, vamos acessar o celular dele. Hoje tudo está no celular. Tudo, a vida de uma pessoa está no celular. Alguma coisa está acontecendo. Ele mudou e o próprio Gabriel, que era constante presença em nossa casa, ele também mudou. E então, fuçando, mexendo, acessando ao celular de Edu, as nossas desconfianças, os nossos pensamentos mais sombrios se confirmaram. O que encontramos no celular de Eduardo foi devastador. Mensagens, fotos e vídeos que confirmavam os nossos piores temores. Descobrimos que Eduardo levava Gabriel ao cemitério do Tremembé, um local ermo, silencioso, e lá ele cometia os seus crimes hediondos, dizendo ao menino: pode gritar à vontade, pode gritar à vontade. Os mortos não ouvem, os mortos não falam, os mortos não escutam. Quer gritar? Pode gritar. E ameaçava: se você contar para alguém, eu mato toda a sua família. E você sabe que eu ando armado. Sim, de fato, realmente, ele deu de andar com uma peixeira. Eu nem sabia que o nome daquela faca enorme era peixeira. E ele começou a andar com aquela peixeira na cintura. Na verdade, era para intimidar Gabriel. Ele falava: pode gritar, pode berrar. Os mortos não ouvem, os mortos não falam. Agora, se você contar para alguém, eu mato toda a sua família. E, obviamente, mostrava para ele a arma, a faca, a peixeira. Com o coração dilacerado, destruído, eu denunciei Eduardo às autoridades. Ele foi preso. Ele foi preso. Diante das fotos, diante das mensagens, diante dos vídeos que ele fazia com Gabriel, a polícia não teve a menor dúvida, o prendeu. E pouco tempo depois, julgado, condenado, foi preso. E durante uma rebelião na prisão, ele, Eduardo, foi morto. Sim, porque crimes dessa natureza praticamente não têm perdão. E crimes com tal gravidade, crimes com tal crueldade contra o menino. Ele foi morto. Eduardo, naquela rebelião, foi morto. Fui até Pedro, pai de Gabriel, e pedi perdão por não ter percebido antes o que estava acontecendo. Eu vi
eu testemunhei mudanças do comportamento de Eduardo, mas eu nunca poderia imaginar que chegasse a tal ponto, que fosse aquilo que, evidentemente, tudo depois se comprovou. Então eu pedi perdão ao pai de Gabriel, o Pedro. Ele me perdoou, dizendo que eu não tinha culpa, e juntos choramos pela dor que nos unia. Gabriel, inclusive, está recebendo acompanhamento psicológico e sendo acolhido com muito carinho. Elzinha, ela continua comigo. Como eu disse, mais do que minha funcionária, ela é minha amiga. E mais forte do que nunca, me deu muita força, porque eu fiquei abaladíssima com esse crime cometido pelo Eduardo em relação ao menino Gabriel. E eu sigo escrevendo, sigo vivendo, porque contar essa história é a minha forma de lutar. Lutar para que nenhuma criança sofra em silêncio. Lutar para que mais pais estejam atentos. Lutar para que monstros como Eduardo não tenham espaço na nossa sociedade. Que essa carta que eu envio para o canal YouTube do Eli Correia, que essa carta sirva como um alerta, um pedido de atenção, que onde houver silêncio, alguém escute. Onde houver medo, alguém acolha. Com dor, verdade e esperança, temos que ser um porto seguro. Temos que ser um porto aonde as pessoas que estão acuadas possam se sentir seguras. Seguras e protegidas. Quero acrescentar que fiquei casada, fomos casados, eu e Eduardo, por 8 anos. Resido no mesmo lugar. E hoje, graças a Deus, sou uma bem-sucedida decoradora. E Eduardo, o Edu, teve um final trágico, como eu já disse. Naquela rebelião, ele fora morto. Os presos, ao se sentirem ameaçados, decapitaram Eduardo. Decapitaram e jogaram sua cabeça na direção da tropa de choque. Isso já tem pelo menos 6 anos. Um fim trágico. Um fim simplesmente estarrecedor. Para um homem que a princípio parecia ser cheio de qualidades, uma pessoa completa para ser um marido exemplar, que com o tempo se revelou, mostrou ser um verdadeiro maníaco. Esta é a minha história, história que tristemente a vida escreveu. Que saudade de você! O maníaco e o seu trágico fim. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.